Olá, seja bem-vindo de volta. Nós estamos aqui neste segundo bloco da doutrina da suficiência das Escrituras. Então, neste bloco, nós vamos ver a prova bíblica da doutrina. Então, nós apenas fizemos um apanhado de passagens. Há muitas outras passagens que poderiam aqui ser alistadas, mas essas aqui, por enquanto, bastam. O aluno interessado deverá, por conta própria, depois aprofundar o seu estudo deste tema, ok? Então nós vamos lá, nós vamos ver aqui algumas passagens e fazer um breve comentário relacionando essa passagem ao tema da suficiência da Escritura, ok? Nós vamos começar aqui com 2 Timóteo 3,15, que diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo disse para Timóteo que a Escritura Sagrada, ela sim pode torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ele não diz que nenhum outro livro ou alguma outra revelação poderia ajudá-lo a se salvar ou a andar no caminho dos salvos. Ele disse que as Sagradas Letras é uma referência ao Velho Testamento, né? A Sagrada Escritura, ok? Então esse texto aqui nos mostra a suficiência da Escritura para a salvação de uma pessoa em Cristo Jesus. Nós temos ainda na sequência 2 Timóteo 3, 16 e 17, que Paulo continua falando a Timóteo. Vejamos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo continua falando para Timóteo que tanto ele como qualquer pessoa em qualquer momento, né, dessa nova dispensação, pode ser um salvo e pode ser uma pessoa que esteja preparada para toda boa obra. Não aperfeiçoado, porque isso só será na glória, mas preparado nesta vida. Ele pode ser porque a Escritura é quem vai proporcionar o que ele precisa. Por quê? Porque Paulo diz que a Escritura ela é inspirada por Deus e por isso ela é útil para ensinar de tudo, repreender a pessoa que está em caminho de desobediência, caminho de pecado. Então a Bíblia mostra o caminho correto, além de apontar, né, o caminho do erro que a pessoa está nele. E a Escritura também ela é importante para corrigir. Né? Corrigir aqui se trata de fazer com que a pessoa ela deixe as coisas erradas e seja trabalhada naquilo que é o correto para ela como nova criatura. E também, né, aqui Paulo diz que a Escritura é útil para educação na justiça. Então a justiça é a vida de justificada, né? A vida de perdão que todo crente recebe em Cristo Jesus, é a vida da nova criatura. Então essa vida ela precisa ser conhecida, precisa ser ensinada, no caso precisa haver repreensão, é preciso haver correção. E com isso, o crente ele vai aprendendo o caminho da educação. Né? Então tudo isso daí se junta para educar o crente no caminho da justiça. E a finalidade é que ele venha a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obra que é estilo de vida, é vida, né? São os atos, são os pensamentos, são as palavras. Então a Bíblia ela trata de tudo, ela é suficiente para tudo. Nós temos
como próxima passagem João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, quando o evangelista João encerrou o seu livro, ele deixou claro que Jesus, enquanto esteve nesse mundo, havia feito outros milagres, outros sinais, né? Ele pregou muito, ele falou sobre vários assuntos, mas João, ele não colocou tudo no livro. Ele disse: isso é uma obra impossível e não é o objetivo dele. Então, assim como João, todos os autores da Bíblia tiveram um objetivo em mente ao escrever os seus livros, né? Os seus livros, suas cartas, seus documentos. Então, somente aquilo que estava no objetivo é o que definiu o que entraria e o resto ficaria de fora. Então, tudo que está no Evangelho de João, por exemplo, para a gente compreender, né, era o que deveria estar ali. E seria suficiente, ou melhor, é suficiente, como foi naquela época, hoje, vai ser até o fim do mundo, para que alguém conheça Jesus, saiba que ele é o Messias, o Cristo, saiba que ele é o Filho de Deus e possa ter condições de crer nele e ter vida no nome dele. Então, ele não diz que é preciso ter outro tipo de escrito, né, outras informações. Ele não diz que algumas informações ficaram perdidas, então ele diz que o que está ali é suficiente. Da mesma forma, com todos os livros da Bíblia, o que está ali é suficiente, foi suficiente para aquele momento, para aquele tempo, e depois que o cânon foi fechado, para todo o povo de Deus de todas as épocas. Ok? Vamos para frente. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro que o evangelho, toda aquela informação sobre a vinda de Cristo, a obra de Cristo, o pecado, né, a vontade de Deus, ou seja, tudo que engloba as boas novas, é o suficiente para os Gálatas. Não há necessidade de acrescentar mais nada. Não há necessidade de fazer uma união desse evangelho com uma outra mensagem para que o crente se aperfeiçoe, né, no caminho da fé. Não há necessidade. Então, daqui subentendemos que esta mesma mensagem do evangelho não ficou apenas limitada aos Gálatas, mas essa mensagem ela é trazida, embora tratando de outros aspectos, para outras igrejas. Essa mensagem foi a que os evangelistas trataram. Essa mensagem foi a que o Antigo Testamento apontou, né, por meio das profecias. Então, isso nos mostra que não existe outro evangelho. Não existe mais nada que seja suficiente para nós do que o que nós temos hoje, né? Ok? Nós temos Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O escritor do livro de Apocalipse, o evangelista João, deixou bem claro um princípio que serve para os outros livros da Bíblia também. O princípio é que aquilo que está registrado é o suficiente, é o que basta, era o que deveria estar ali. Portanto, após fechado o livro, né, no caso terminado,
e entregue nas mãos dos seus destinatários, ninguém deveria acrescentar nada e nem tirar nada. Ou seja, ninguém deveria modificar o conteúdo. Então, se isso acontecesse, essa pessoa ela merecia receber os flagelos, né, que estão ali no livro de Apocalipse. Ou seja, é aquilo que Paulo disse, né, ser anátema, ser amaldiçoado. E por quê? Porque não existe outra mensagem que venha a substituir, seja mensagem completamente diferente, seja essa mensagem adicionada de alguma coisa, ou essa mesma mensagem diminuída de alguma informação, né? Coisa que nós sabemos ao longo dos anos, muitos evangelhos, muitas mensagens adicionadas surgiram. E, gente, há pessoas que resolveram tirar parte também da informação, achando que aquilo ali bastaria. Então, não há necessidade, porque a Bíblia ela é suficiente, né? O que está ali é o que precisava estar ali, ok? Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então nós temos aqui uma mensagem de Moisés, que é o autor de Deuteronômio, ao povo de Israel. Embora essa mensagem aqui ela se dirigiu originalmente ao povo de Israel, mas nós temos um princípio. Né? O princípio aqui é de que aquela palavra que foi recebida, ninguém deveria acrescentar nada nem diminuir nada. Veja que João repete essa ideia no Apocalipse. Né? E Deus aqui ele vai dar as razões, né? Porque todos deveriam guardar o mandamento que Deus manda e não outro tipo de mandamento adaptado pelo homem, acrescentado ou diminuído. Né? Era o que Deus mandou, era aquilo que bastaria, era aquilo que seria suficiente. Né? Então, para aquele tempo, para aquele povo que recebeu essa revelação no tempo de Moisés, isso foi suficiente. Né? Não precisaria da revelação em Jesus, que nós hoje temos em Jesus naquela época, porque senão Deus teria feito eles nascerem no tempo de Jesus. Mas para aquela época, tudo que eles receberam foi suficiente. Embora a revelação em outros momentos, né, o próprio Deus acrescentou a ela, né, depois de Moisés, vieram os profetas que escreveram, né, deixaram registrado, ampliaram mais a revelação de Deus, até chegar a Jesus, e Jesus ampliou de uma forma final. Né? Então, embora tudo isso tenha acontecido, essa revelação foi suficiente para essa época. E assim foi em cada momento da história. E assim, para nós da nova dispensação, né, de Jesus até o fim do mundo, né, o que nós temos, o Antigo e o Novo Testamento, é o suficiente. É o que nós temos visto por essas passagens que nós temos estudado. Ok? Vamos para a próxima. O Salmo 119, 1. O salmista inicia o Salmo 119 assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O que nós tiramos de princípio aqui? O salmista ele diz que aquelas pessoas que andam irrepreensivelmente no seu caminho são bem-aventuradas. Ou seja, aqueles crentes que andam de forma a obedecer a palavra de Deus em tudo, essas pessoas são uma bênção. Né? É o que a expressão quer dizer. Né? São muito abençoados. Agora, como é que essas pessoas vão ser irrepreensíveis? Como é que elas vão aprender a andar no caminho certo? Que caminho é esse?
Daí, na segunda parte do Salmo, diz que os que andam na lei do Senhor. Então, a lei do Senhor, que é uma referência à palavra revelada de Deus, até aquele momento, né, que o autor sagrado havia escrito o Salmo 119. Então, tudo que eles tinham a respeito da palavra de Deus era o que ajudaria o crente a andar irrepreensivelmente no seu caminho. Né? E não se diz aqui que um outro livro de sabedoria, né, um outro livro de princípios de vida, uma outra revelação, ajudaria o crente a andar irrepreensivelmente no seu caminho. Se diz que a lei do Senhor é que seria suficiente para o crente viver uma vida que agrada a Deus em tudo. Né? Então esse é o princípio, tanto para aquela época, quanto para nós hoje, em relação à Bíblia toda, com o cânon já concluído. Ok? Então nós vamos encerrar por aqui este bloco, neste segundo bloco, e vamos retornar depois com o terceiro, ok?